Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Então, conforme o tema que nos foi solicitado, o título é Reclamações e Lamúrias. E essa palavra não tem se utilizado ela muito, lamúrias, não é muito comum a gente ouvir. E lamúrias é o sinônimo de lamentações. Então, reclamações e lamentações. É a respeito disso que nós vamos, nessa noite, refletirmos um pouco, tendo sempre como guia da nossa reflexão a espiritualidade maior através dos seus ensinamentos. E, de antemão, é importante a gente situar o contexto desse tema. Sempre que a gente traz um tema, e tem sido comum aqui na casa esse tipo de temática comportamental, ou seja, a doutrina espírita, o ensinamento da espiritualidade maior, tudo isso refletido no aspecto prático da nossa vida. Então, quando a gente traz um tema como será trazido na noite de hoje, este tema ele vem justamente no sentido de nós nos prevenirmos com relação a ele, de nós estarmos vigilantes com relação a essa questão. Porque conforme até o próprio Mestre Jesus nos comentava, orai e vigiai. Então a vigilância, a nossa atenção para não cairmos muitas vezes nessas armadilhas de comportamentos negativos. Comportamentos esses que muitas vezes acabam por atrapalhar a nossa vida. Nós, no nosso plano reencarnatório, a gente vem com vários desafios, com situações a serem superadas, com vícios para serem vencidos, com qualidades para serem conquistadas. E no meio desse turbilhão todo de desafios que é a nossa vida, se cada um de nós aqui fosse contar a sua história, cada um teria os seus desafios, os seus pedaços, como a gente diz, aquelas situações mais difíceis da vida. Então, cada um de nós tem seus pedaços, as suas dificuldades. Mas, e aí eu quero chamar a atenção no primeiro ponto importante da noite, embora todas as dificuldades que façam parte da nossa vida, até por um contexto reencarnatório, nós muitas vezes agravamos situações. Ou seja, traduzindo assim para o português bem claro, nós muitas vezes acabamos por ser aquele que atrapalha a nossa vida. O nosso comportamento, muitas vezes, quando a gente não está vigilante, quando a gente não está atento, muitas vezes o nosso comportamento pode nos atrapalhar nos relacionamentos, atrapalhar o nosso progresso, atrapalhar as nossas conquistas. Então, por isso que vem a questão da vigilância, da atenção. E o tema da noite vem nesse sentido. Então, reclamações e lamúrias. Qual o ponto de partida? O ponto de partida aqui é, inicialmente, contextualizar exatamente essa questão da reclamação. Mas, é importante fazer a primeira distinção. Aqui se está refletindo aquela reclamação sistemática. Ou seja, aquela pessoa que adquiriu, pela repetição, o triste hábito de reclamar de tudo. Olha só como é que eu usei, já falei isso outras vezes aqui, né? A repetição das coisas, das atitudes, é o que muitas vezes vai enraizando aquele hábito. Uma boa ação repetida, ela vai se tornar uma virtude ao longo do tempo. Uma ação negativa repetida, ela vai se tornar um vício ao longo do tempo. Poderá demorar 1 ano, 10 anos, uma encarnação inteira, várias encarnações, mas a repetição vai nos enraizando, vamos assim dizer, nesses contextos. Então, a questão da reclamação sistemática. Aquele que está sempre reclamando, que está reclamando de tudo, que tudo está errado, qualquer coisa que acontece é uma reclamação. Então, é neste contexto que vem a parte da reclamação. A reclamação repetida. A lamentação repetida, aquela pessoa que está sempre se lamentando, que está sempre entristecida. Aconteceu tal coisa, aí vai toda uma história. Aconteceu, e aí vai todo. Claro que vão ter episódios da nossa vida que vão ser negativos, que vão nos marcar, vão nos fazer sofrer. E isso é natural que a gente carregue por um período de tempo o peso, vamos assim dizer, daquele acontecimento. Muitas vezes quando essas questões são graves. Outras vezes são questões simples, que a pessoa, por este hábito, vai repetindo e sempre se lamentando. O que a espiritualidade maior nos esclarece a respeito deste assunto?
Chico Xavier, no livro Dicionário da Alma, ele nos fala o seguinte, a respeito da lamentação. A lamentação é a ociosidade sonora. A ociosidade é aquilo que nada produz. Então, a lamentação é uma atitude que ela nada vai produzir de construtivo. Então, ela em si não constrói nada. É uma ociosidade sonora. É apenas uma palavra que está sendo ali repetida, mas aquela palavra não está sendo acompanhada de uma ação, não está sendo acompanhada de uma reflexão, não está sendo acompanhada de uma oração. Por quê? Daqui a pouco a pessoa está reclamando. E aí ela começa a dar um passo adiante. Ela começa, mas por que isso aconteceu? Então já não é mais uma reclamação. Já está começando ali a ter um elemento útil, porque a pessoa está pensando naquilo que a faz hoje sofrer. Então já está sendo útil. Ou então uma oração. É uma ação prática também, no sentido de auxiliar aquilo que está sendo reclamado. Mas a reclamação por si só, ela nada produz, ela é ociosa, é apenas uma palavra solta. Palavra, mas que vai se refletir também no nosso contexto vibratório, no contexto da vibração que a gente está emanando. Continuando. A lamentação contumaz, quer dizer, continuada, é ociosidade ou resistência destrutiva. Aqui já vai agravando a situação. Na informação. Aqui está contida essa citação na obra também de Chico Xavier, Os Filhos do Grande Rei. Então, repetindo, lamentação contumaz, continuada, é ociosidade ou resistência destrutiva. Por que resistência destrutiva? Porque a reclamação, ela acaba muitas vezes com aquela energia positiva do acontecimento. Ela acaba trazendo apenas o aspecto negativo, pesando a situação, nos entristecendo, baixando a nossa vibração, nos ligando à espiritualidade, aí o grande problema que começa a tomar forma, nos ligando à espiritualidade que vibra na mesma sintonia, ou seja, a sintonia da reclamação, do negativismo. Porque vamos combinar aqui, né, pessoal? Se nós sairmos na rua de manhã com o objetivo de reclamar das coisas, o que mais vai ter coisa para reclamar, não é isso? Hoje está calor, hoje está frio, hoje está ventando, hoje está isso, hoje está aquilo. Sempre vai ter o que reclamar. Nada vai estar perfeito. E como diz, né, sabiamente na linguagem popular, quem procura, acha. Se a gente quiser coisas para reclamar, a gente vai achar. Se a gente sair na rua disposto a uma confusão, o que vai acontecer? A gente também vai achar. Se a gente sair para a rua querendo ter um bom dia, estarmos blindados de todas as vibrações negativas e acontecimentos que não nos dizem respeito, nós também vamos encontrar. Então, aquilo que a gente está buscando é aquilo que a gente vai encontrar. Parece uma coisa tão óbvia, né? Tão simples. E as coisas de Deus e as coisas que a espiritualidade maior nos esclarece são coisas simples. Então, aquilo que a gente procurar, o que a gente vai encontrar. Então, procurar o quê? Motivos para agradecer, ao invés do motivo para reclamar. Então, aí vai entrando, né, exatamente esse contraponto. Mas por que ela é destrutiva? Porque ela destrói com a alegria. Quantas confraternizações muitas vezes são, digamos assim, estragadas, entre aspas, ou não fica tão legal em função da reclamação. Isso podia ser assim, isso podia ser assado. Tinha que ser assim, tinha que ser dessa maneira, tinha que ser... Então, as pessoas que estão sempre reclamando e às vezes esquecem de focalizar a sua energia, o seu direcionamento naquilo que é o positivo. Então, é um hábito que vai se desenvolvendo e vai virando um vício. E a pessoa que procura vai encontrar aquilo, a reclamação. E aí, o que vai trazer por extensão? Quem reclama? Quem reclama vai se tornar uma companhia desagradável. Desculpa, eu tenho que falar claro. E às vezes a gente não se não estabelece vigilância, a gente acaba sendo desagradável. Por quê? Porque a pessoa que tudo reclama. Imagina, tu vai fazer um programa, vai viajar. Vamos lá para a praia. Vamos lá para a Cidreira. Não gostaram de Cidreira, né? Vamos lá para Camboriú, pronto.
Se a pessoa vai sair disposta a se divertir, a fazer um bom passeio, vai ser um passeio maravilhoso. Agora, se a pessoa ir reclamando, primeiro engarrafamento que vai dar, já vai começar a reclamação. Imagina. E aí começa aquele final de semana desastroso. Por quê? Porque a pessoa do lado está reclamando. Então ela acaba sendo uma má companhia. E aí nós vamos convidar essa pessoa para o próximo passeio? Mas é claro que não. Vamos visitar essa pessoa? Dificilmente. Por quê? Porque ali não se estabelece uma companhia agradável. E isso na nossa posição também, porque às vezes a companhia que não está sendo agradável somos nós. Então, irmãos, a gente vai vendo que tudo é de ordem prática. Então, quando a gente começa a procurar as coisas boas, a gente vai se divertir numa boa, a gente vai sair, vai ter coisa desagradável, é claro que vai ter. Mas o tamanho e o valor que nós vamos dar para aquilo que é desagradável, isso quem vai escolher somos nós. Então a gente, quando começa a focalizar nas coisas boas, a nossa vida, olha, começa a tomar outra dimensão. Começa a tomar outra dimensão, ou seja, uma dimensão de alegria, uma dimensão de gratidão, uma dimensão que muitas vezes nos coloca em sintonia com as coisas boas, com a alegria da vida, com, enfim, tantas coisas positivas que nós temos para agradecer. A lamentação viciosa é força destrutiva. Chico Xavier, obra Reportagens do Além-Túmulo. Então, lamentação viciosa é força destrutiva. Vai destruir a energia da realização, vai destruir a qualidade do relacionamento, vai destruir tudo aquilo que muitas vezes a gente está tentando construir de forma harmônica. A reclamação destrói a harmonia. Em termos práticos, é isso que vai acontecendo. E muitas vezes a própria lamentação, né, como nos foi solicitado no início do trabalho, de também tocar nesse ponto, que são aquelas reclamações sistemáticas daquelas pessoas que situam-se em uma situação de vítima, onde elas são vítimas de tudo, onde o culpado são sempre os outros, onde o mundo está numa conspiração contra ela. Também isso faz parte do quadro das lamentações, do quadro das lamúrias, das reclamações. E aí vem também a nossa intenção, ou a nossa atenção, e não fazermos parte desse grupo. Ou seja, claro que nós vamos passar por desafios na nossa vida e começamos o trabalho falando a respeito disso. É claro que vão ter situações que muitas vezes vão nos deixar com a vibração mais pesada. Nós vamos muitas vezes nos sentir vítimas da situação, vamos nos sentir injustiçados. Isso é natural. E aí vem o segundo momento, que a gente já falou anteriormente. Por que isso aconteceu? Será que tem resposta agora ou será que a resposta vai vir depois? Mas mesmo que a resposta não venha, ou que a gente não entenda, o que é importante? Nós muitas vezes não sentirmos ou não trazermos à tona tanto aquilo que a gente está sentindo. Vou explicar melhor. Os nossos desafios, eles são diários. A gente mata um dinossauro por dia, não é isso? Não é nem um leão. Leão era no passado, agora a gente mata dinossauro. No sentido figurado da vida, os desafios da vida. E vão acontecendo coisas que fazem, às vezes, a gente tropeçar. Os pequenos insucessos, os grandes insucessos. E o que a gente faz, então? A gente faz, muitas vezes, aquela força interior de tirar forças não sei de onde e seguir. Tirar forças, não se sabe de onde, mas é claro que a gente sabe, essa força é Deus que nos propicia através da espiritualidade maior. Tirar forças e continuar a nossa caminhada. Fazendo de conta que nada aconteceu. É fácil, mas é claro que não é fácil. Não acusar o golpe, não muitas vezes deixarmos a coisa... Porque muitas vezes aquelas pessoas que ainda temos, e agora temos que falar o português bem claro também, aquelas pessoas que nós temos uma diferença, que não gostam de nós por algum motivo, aqueles espíritos que muitas vezes ainda têm por nós sentimentos de antagonismo, eles estão ali para assistir muitas vezes a nossa derrota. A nossa derrota muitas vezes é a vingança para aqueles espíritos que nós prejudicamos lá no passado. Então muitas vezes a gente não vai dar muito valor para essa derrota, nós vamos levantar e vamos seguir adiante. Por quê? Porque a nossa fé nos sustenta. Como assim, Renato? A minha fé me sustenta? Sim, a nossa fé nos sustenta. Ela vai nos dar forças para seguir. Irmãos,
Talvez quem está aí hoje assistindo, tanto na parte material quanto espiritual, vai questionar: a minha fé me sustentando, mas minha fé é tão fraca, tão pequena. A gente pensa que a nossa fé é fraca. A gente pensa muitas vezes que não tem condições de vencer as coisas. Mas quando o problema se apresentar, quando o desafio se apresentar, nós vamos tirar uma energia muito grande dentro de nós. E essa energia é a energia que Deus nos deu, porque quando Deus nos criou espíritos, Ele nos criou simples e ignorantes, destinados à perfeição espiritual. Ou seja, Ele colocou dentro de nós a força para vencer os desafios. Se o problema se apresenta hoje, e Deus colocou aquele problema, ou permitiu que aquele problema chegasse ao nosso caminho, é porque nós temos condições de vencer. Então a nossa fé, irmãos, é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. E vocês vão ter a certeza disso, assim como eu tive, quando a gente se deparar com os desafios. É ali que a gente vai se fortalecer. É ali que a gente vai tirar energia. Então é importante a gente levar isso em conta, porque às vezes a gente fica naquela posição: não posso, não consigo, não deu, e assim por diante. Então muita atenção e muito carinho com isso, porque a força está dentro de nós. São os desafios que vêm aí para mostrar realmente o nível que a gente está e aonde a gente pode chegar. Mas tem ainda dentro do próprio tema, que é um tema negativo, a outra questão: aquele que reclama colocando a culpa nos outros. E tem uma palestra que está até gravada lá no acervo da casa, né, falando a respeito desse tema: a culpa é sempre dos outros. Esse é o título da palestra, que foi feita por mim o ano passado. Retomando: pegarmos o que é nosso. Quem ouviu já essa frase? Vou pegar o que é meu. Ou quero o que é meu. Então tá, vamos falar agora disso no aspecto prático desse tema. Pegar o que é nosso é pegar a nossa responsabilidade. Aconteceu determinada situação. Qual a minha responsabilidade nisso? Não, a culpa é do fulano, é do beltrano, do ciclano, do governo. De quem mais? Quem é que mais leva a culpa? Quem tiver por perto. Se não tiver por perto, culpa de quem? Do obsessor. É pouco obsessor? Culpa dos extraterrestres. Sempre vai ter um que vai ter a culpa. E às vezes a gente não encara a nossa própria culpa. Aonde que está o meu dedo nessa situação? Aonde está a minha contribuição nesse aspecto? Aonde foi que eu agi que deu esse resultado? Não, mas a culpa é do fulano. Tá, mas qual é a minha parcela de culpa? O que me diz respeito? Porque, irmãos, enquanto a gente colocar a culpa no outro, a gente não vai conseguir resolver aquilo que é nosso, aquilo que é para nós resolvermos. Então, se a culpa é nossa, ou a contribuição é nossa, ou a necessidade de mudança é nós que temos que mudar, não é o outro. Enquanto a gente empurrar o problema para o outro, nós não vamos resolver a situação. Enquanto a gente colocar a culpa do desempenho no outro, nós não estamos resolvendo a situação. Isso vale lá para o aspecto profissional, isso vale lá para a vida em família, para a vida no meio social, para a vida no meio religioso. Então, assumirmos o que é nosso, pararmos muitas vezes de atribuir a culpa a terceiros, quando a culpa muitas vezes é nossa. Como eu reclamei esses dias lá, liguei para um lugar que a entrega estava atrasada lá, do que eu havia comprado lá. E aí a pessoa responsável, o dono lá do comércio: não, porque o fulano, que é meu funcionário, é incompetente, não sei o quê. Aí eu fui obrigado a perguntar: tá, o fulano é incompetente, mas quem é que contratou esse incompetente? Não foi o senhor? Pois é, não, então a culpa é sua, então eu tenho que cobrar do senhor, eu não conheço o funcionário, o senhor que tem que resolver. E assim é, pessoal. Às vezes a gente bota a culpa no outro e não resolve. A culpa é do outro, do outro, do outro. E aí a coisa não anda. Também está dentro desse quadro. Mas vamos avançar um pouco mais. Reclamações e lamúrias é sintonizar com o negativo, ver apenas o negativo. Aqui a questão do perfeccionismo, até anotei para nós não esquecermos esse ponto. O que é o perfeccionismo? Tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que ser perfeito. Tem que ser assim, tem que ser assado. Perfeição. Cobrar a perfeição dos outros. Mas isso aqui não ficou bem, ficou tortinho. Isso aqui não sei o que. Podia ser melhor. Daqui a pouco está 98% bem realizado, mas faltou 2%. Não está perfeito ainda. Irmãos, falando sobre o aspecto espiritual, para esclarecermos essa situação, não vai haver perfeição no mundo imperfeito. Não vai haver perfeição no mundo de provas e expiações. Tudo vai ter uma limitação.
com um propósito, sempre. Então, a perfeição ela não existe, assim, no sentido de algo a ser conquistado com perfeição. Ah, Renato, então vamos fazer de qualquer jeito? Não. Fazer bem feito, com dedicação, com carinho, entendendo as possíveis limitações. Não apenas fazer com perfeição para o orgulho do perfeccionismo. Olha aqui, ó, perfeito. Tá, mas tu fez para ser perfeito, ser bem feito, ou tu fez para ostentar o teu orgulho? Aí fica uma pergunta para a nossa consciência, ou para quem fez. Então, esse aspecto também nós vamos tendo que avaliar. Muita atenção com a busca do perfeccionismo. Olha só aqui. Imaginemos nós, na reflexão do tema, ainda bem que não acontece. Já vou avisar aqui para ninguém ser surpreendido. A gente fala assim, né? Ah, mas que bom se Deus ouvisse as minhas orações. A gente pede tudo aquilo que a gente gostaria. E Deus ouve as nossas orações e dá de acordo com o nosso merecimento, com aquilo que é melhor para nós. Isso a gente já sabe. Mas vamos imaginar, assim, no exercício de pensamento, que Deus concedesse para nós não aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós estamos reclamando. Então a gente começa, Deus está cuidando de nós ali. E a gente começa a reclamar. Ah, segunda-feira chovendo, Transurb em greve, eu tenho que trabalhar. Ai, meu Deus. Ah, daí Deus escuta. Ah, tu não quer trabalhar hoje, né? Não tem problema. Chega lá, está demitido. Deus ouviu a nossa reclamação. Choveu uma semana agora, né? Imagina, não sei a casa de quem que não tem goteira. A minha tem. Imagina nós lá, a goteira caindo. Ah, mas essa goteira, não sei o quê, começa a reclamar da goteira do telhado. Aí Deus ouve assim, ah, o telhado está atrapalhando tua vida, né? Então tá, daí dá um vendaval e tu fica sem telhado e sem goteira. Não estava reclamando da goteira? Agora não tem mais goteira, não tem telhado. Já imaginou se Deus ouvisse as nossas reclamações quando a gente começa a reclamar da pessoa que caminha do nosso lado? Nosso esposo, nossa esposa, enfim, quem caminha do nosso lado, e a gente começa a reclamar daí. Ah, fulano, isso. Daí daqui a pouco Deus escuta a nossa reclamação e tira aquela pessoa da nossa vida. Ah, mas fulano faz falta, fulana faz... Não, estava reclamando, foi retirado. Imagine, pessoal, se acontecesse assim. Ainda bem que não é assim, não é isso? Porque o que vem de Deus provém com perfeição. Isto tudo para mostrar na nossa reflexão que a reclamação é algo equivocado na nossa vida. Se não está legal, resolve. Não está legal a convivência com a pessoa que está do teu lado? Resolve. Resolve de uma maneira a trazer harmonização, a buscar a harmonização, cuidar da reclamação, porque cansa ouvir reclamação sempre, não cansa? Reclamação disso, reclamação daquilo, daquele outro. E é claro que 90 e poucos por cento, às vezes, a pessoa tem razão, mas cansa ouvir reclamação. Então vamos resolver aquilo que está sendo reclamado para que essa reclamação não haja necessidade. Não está legal? Muda o que tem que mudar. Não está legal o emprego? Não está gostando? Muda. Não está legal o relacionamento? Senta e conversa. Procura uma atitude prática para resolver aquilo que hoje é o fruto da reclamação, mas não fique somente na reclamação. Se acha que pode fazer melhor, vai lá e faz. Ah, nada funciona nesse centro espírita, está tudo errado. Beleza, meu irmão, abre e funda um centro espírita para ti. Ah, não, mas fundar um centro espírita não é bem assim, meu amigo. Então tá, se tu não tem competência para fazer, não reclama de quem está fazendo. Desculpe, pessoal, a gente tem que falar claro, a gente não veio aqui fantasiar, né? Serve para mim em primeiro lugar isso aí. Então, muitas vezes a gente reclama de coisas que a gente não tem habilidade para fazer. Ah, o mecânico consertou mal o meu carro. Tá, mas tu sabe consertar o carro? Não, não sei. Pois é, certamente ele sabe melhor. Não, o próximo ele vai acertar. Então é assim que as coisas vão se desenvolvendo na nossa vida, na nossa caminhada. A nossa atenção, a nossa vigilância para quê? Para que a reclamação não estrague o nosso dia, não estrague o nosso equilíbrio, não estrague o nosso relacionamento, não estrague todo o bem-estar e tantas coisas boas que nós temos, porque o contrário, nós passamos 20 minutos falando de reclamação e vamos falar em 5 minutos daquilo que é o antídoto, aquilo que é o que realmente vai fazer a diferença para melhor na nossa vida, que é o que a gente veio buscar aqui nessa noite, não é isso? A gente está refletindo sobre a reclamação, mas e aí, o que é o contrário da reclamação? O
que é o contrário da lamúria? É a gratidão. Já falou outras vezes aqui da gratidão. Agradecer por tudo. Deu errado? Beleza. Mas como assim deu errado, está agradecendo? Não, deu errado é porque tem algum motivo, isso aí a gente vai resolver. Deu certo? Beleza. Está chovendo? Beleza. Está calor? Beleza. Ah, mas está tudo bem sempre? Não é que está tudo bem, mas a gente procura, dentro daquilo que tem, conviver da melhor maneira. Apreciar o lado bom das coisas, focalizar naquilo que é importante. A gente está aqui, ó, uma parede branca enorme, toda essa parede branca, aí tem a caixinha de som ali preta. A gente pode só focalizar, mas essa parede aqui, ó, o preto aqui, ó, essa aqui está destruindo essa parede. Só um pouquinho. É aquele pedacinho, só o resto tudo é branco. Irmãos, às vezes na nossa vida o nosso problema é pequenininho, do tamanho daquela caixinha de som ali. E as bênçãos que nós temos de Deus na nossa vida é toda essa parede branca aqui. E a gente está reclamando ali. Ainda bem que Deus é amor e sabedoria, que às vezes ele não escuta ou não dá atenção tanto para as nossas reclamações. Só que às vezes a gente reclama tanto, insiste tanto e continua tanto, que aquilo que a gente estava reclamando muitas vezes se configura de forma negativa. Aí começa a acontecer as coisas difíceis da nossa vida. Reclama de uma coisa, acontece outra, e aí reclamação, e aí a dificuldade vai vindo. E se a gente não está atento a essa dificuldade, ela vai se somando. Então, por isso a reflexão, por isso esse antídoto de estarmos atentos, por isso a gratidão por tudo. Quando a gente começa a ter o hábito de agradecer, a gente vai achar coisas para agradecer. Lá no início do trabalho eu falei de pequenas coisas que muitas vezes são motivos para nós reclamarmos. E agora, no final do trabalho, o que a gente está falando? Em procurar as coisas boas, e este número de coisas vai ser muito maior do que a gente imagina. Quando a gente começar a fazer um exame de consciência no nosso dia de tantas coisas boas que nós tivemos, de tantas coisas boas que nós recebemos, nós vamos ver que nós não temos praticamente nada para reclamar. Quando a gente começa a olhar para o lado e ver muitas vezes os desafios que os nossos irmãos de caminhada passam, a gente vai vendo que a gente não tem problema, ou que o nosso problema não é tão grande assim, ou que muitas vezes nós estamos dando uma dimensão muito maior ao problema do que ele realmente tem. Claro que tem problemas que são difíceis, tem problemas que são verdadeiros desafios, mas é esses que fazem nós nos fortalecermos, é esses que fazem muitas vezes nós evoluirmos. Tudo tem uma utilidade de acontecimento na nossa vida. É importante a gente estar atento a isso. E sempre que nós perguntarmos a Deus, Deus vai mandar a resposta. Então, quando a gente estiver numa dúvida, a gente estiver numa situação difícil, estiver, enfim, com os nossos questionamentos, vamos conversar sobre isso com Deus. Nas nossas orações, pedir sabedoria, pedir uma orientação, pedir um esclarecimento, e podemos ter a certeza, a resposta sempre vai vir, esse direcionamento sempre vai vir. Por quê? Porque Deus não nos abandona, Ele vai nos dando o direcionamento, a diretriz. Vai ser por uma palavra, por uma mensagem, por uma palestra, por um sonho, mas a resposta vai vir. Então, quando a gente estiver na dúvida, vamos conversar com Deus, porque é Ele que vai nos fortalecer. Finalizando, irmãos, que possamos estar vigilantes com relação a esse tema, né, dentro da proposta que a casa tem de trazer temáticas reais ou temáticas aplicáveis ao nosso dia a dia, e a gente finaliza, né, com a importância desse tema. Não as reclamações, as lamúrias, mas a importância da gratidão. Sermos gratos a tudo, porque é isso que realmente vai nos colocar numa posição de receber tudo aquilo que o universo, de tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Muitas vezes as coisas boas estão aí esperando para nós nos conectarmos a ela. Nós podemos nos ligar àquilo que nós quisermos. Agora falando assim de uma questão mais energética, uma questão mais prática. A gente se liga àquilo que a gente quiser. Se a gente quiser as coisas boas, a gente vai se ligar às coisas boas. Se quisermos as coisas ruins, negativas, vai ser da mesma forma. Nós temos essa liberdade, o chamado livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Como nós somos sábios ou estamos buscando a sabedoria, o que a gente vai escolher? Vai escolher as coisas boas, as coisas elevadas, a gratidão, os bons sentimentos, o fortalecimento espiritual, e tudo isso está à nossa disposição, e é isso que eu quero finalizar, trazer no final do trabalho. Todas essas coisas boas estão, né, à nossa volta, basta que a gente tenha olhos de ver, esforço para enxergar
esforço para se transformar, e quando a gente começa a ver as coisas de uma maneira mais elevada, naturalmente a nossa visão se transforma. Às vezes a gente está vendo apenas o negativo. E o exercício é ver o quê? Ver aquilo que é positivo, aquilo que é construtivo. E quando a gente começa a fazer esse exercício, a nossa visão vai se modificando. E aí a gente vai entrando, então, nesta outra dimensão de paz, de equilíbrio, de harmonia. Ah, então meus problemas vão terminar? É claro que não. Mas nós vamos ter um outro ânimo, uma outra visão para enfrentarmos o nosso dia a dia. Possa ficar para a nossa reflexão esse tema. Muito obrigado, muita paz a todos nós. Que assim seja.